Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Nós vamos hoje falar sobre a Parashá Kitissá, que significa então levarás. Esta Parashá, irmãos, ela é uma Parashá muito importante e é uma Parashá que tem um conteúdo muito denso. Então nós estaremos hoje tratando sobre assuntos muito importantes. Nós queremos começar a Parashá lá pela Brit Hadashah, tá? E nós queremos falar sobre determinados assuntos agora. Então vamos começar sobre 2 Coríntios capítulo 3, verso 1. E esse capítulo 3 de 2 Coríntios fala sobre o Rabino Shaul declarando que nós somos a carta dele, escrita pelo Mashiach para todos os homens. Então essa carta, irmãos, é algo que é muito impressionante, porque mostra que Rabino Shaul diz que tudo aquilo que Yeshua fez, ele pegou e escreveu nas tábuas do nosso coração. Então o que nós temos aqui? Um paralelo com aquilo que está escrito na Torá. Ou seja, aquilo que ocorreu, o Senhor escrevendo em tábuas físicas, aqui está sendo escrito em tábuas de coração, de carne. Então isso aqui para nós é muito impressionante, porque isso mostra para a gente o seguinte, que nós temos a palavra do Senhor escrita em nossos corações. E uma coisa interessante é que Rabino Shaul, ele fala que nós temos as nossas capacitações vindo do Senhor. E ele diz assim, em 2 Coríntios 3, 6, ele diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de uma restauração da aliança. Eu gostaria de mostrar uma coisa para os irmãos, porque isso aqui é muito importante. Aqui temos a palavra Brit Hadashah. O que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é cumprimento de uma profecia do profeta Jeremias, que diz que nos últimos dias o Senhor faria uma Brit Hadashah com o seu povo, escrevendo a sua Torá nos nossos corações. Então, aquilo que Jeremias profetizou, Rabino Shaul está dizendo que aconteceu lá para os irmãos da congregação de Corinto. Então isso é muito importante, irmãos, porque isso mostra para a gente o seguinte, que quando nós entendemos o nosso chamado e entendemos que a palavra está dentro do nosso coração, a nossa ação deve ser diferenciada. Olha só, ele tem uma frase aqui que é muito interessante, mas muito mal interpretada. Está escrito assim: porque a letra mata e o Espírito vivifica. O pessoal pega isso aqui, principalmente os irmãos neopentecostais, dizem assim: não precisa estudar. Não, esse negócio de estudar não pode. Inclusive, há pouco tempo atrás, nós tivemos uma denominação que teve um problema com um cooperador que escreveu um livro e foi expulso porque disse que ele estava estudando demais. Isso é sério, irmãos? Está aí nas redes sociais. Então eu quero mostrar para você algo, o seguinte: quando a letra mata, quando nós conhecemos os mandamentos, porque ele está se referindo aos 10 mandamentos, nós conhecemos os 10 mandamentos e a pessoa não obedece. Quando a pessoa não obedece, o que acontece? Morre. Aí a letra mata? Mata. Os irmãos estão entendendo? Mas quando nós temos o conhecimento da palavra do Senhor e o Espírito Santo nos faz viver aquela realidade, então nós recebemos vida. Aí a letra mata e o Espírito vivifica. E aí nós entendemos o que significa isso, não dentro desse contexto, me perdoe aqui falar do cristianismo, mas dentro de um contexto judaico, em que a obediência à palavra do Senhor traz vida para a gente. Lógico que quem
quem não obedece, morre. Você lembra que quantos mandamentos o Senhor deu para Adão? Um. Ele obedeceu? E o Senhor fala assim: não desobedeça, porque o dia que você desobedecer, morre, certamente morrerá. Morreu. O homem perdeu a eternidade por não obedecer, ou seja, a letra matou Adão. Gente, será que é difícil a gente parar e compreender isso? O que eu estou pedindo aos irmãos, e eu sei que vocês fazem isso muito bem, mas eu também estou falando para uma outra audiência aqui, é que nós possamos parar para raciocinar naquilo que está escrito. Então, se eu fui chamado para ministrar uma restauração da aliança na vida das pessoas, isso significa que eu vou trazer a pessoa de um padrão de desobediência para um padrão de obediência. Quem não obedecia antes, hoje vai obedecer. Isso é uma coisa lógica. Isso é uma coisa que a gente faz com tranquilidade. O profeta Zacarias tem uma frase que é tremenda. Ele diz assim: não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Como é que nós obedecemos os mandamentos? Eu tenho que fazer, porque se eu não fizer... Como é que nós obedecemos? Com alegria. A gente faz com alegria, a gente fala assim: puxa vida, daqui a pouco é Shabat, uhul! Aí nós ficamos com aquele êxtase, com aquela, como é que a gente chama? Aquela ansiedade boa. Diz uma ansiedade boa, né? Porque ela traz alegria para a gente, essa ansiedade que a gente precisa ter das coisas boas. Fala assim: puxa, é Shabat. Aí nós entramos no Shabat com aquela alegria sem peso. Nós fazemos as coisas para o Senhor, nos dedicamos à nossa família, estudamos Torá, tudo com alegria. Aí nós fazemos o que mais? É uma coisa que pesa para o pessoal: a carne do oink-oink, do porco, né? A gente passa no supermercado, a gente nem olha para o bicho. Mas a carne de porco o senhor não gostava? Gostava. Mas hoje eu entendo que é melhor para mim obedecer do que sacrificar. Os irmãos entendem que a gente faz isso com alegria, sem peso. Eu não faço por obrigação, eu faço por amor. Então o que o Rabino Shaul está dizendo aqui é justamente isso, que existe essa probabilidade de eu fazer isso, e quem me leva a fazer isso é o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo pega a minha vida e fala assim: eu dei para Moshe lá os 10 mandamentos, e agora eu gravei ele no coração de vocês. Eu quero te levar a um nível de obediência em que você possa fazer isso sem sentir, não porque você é obrigado a fazer, mas porque você me ama. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe a diferença entre paixão e amor? Todo mundo sabe aqui a diferença? A paixão, ela é avassaladora, morre por causa da pessoa, chega lá na frente, acabou a paixão, acabou tudo aquilo que sentia, e a pessoa já não consegue olhar para outra. Por quê? Porque simplesmente acabou. O amor não, o amor ele vai devagarinho, um passo de cada vez, lentamente vai crescendo, vai se estabelecendo, e a pessoa faz pelo outro, por aquilo que a pessoa representa para ele. Amor é assim. Por isso nós recebemos uma ordem do Senhor que diz assim na Torá: amarás, pois, ao eterno teu Criador. Não diz assim: apaixone-se por ele, tenha paixão por Yeshua. Não se apaixona não, querido. Ame, devagarinho, passo a passo, para obedecer o mandamento, como está colocado aqui para Rabino Shaul. Lembra que ele está falando para uma congregação de pessoas que estão sendo restauradas ao judaísmo.
Então essas pessoas estão fazendo isso como? De forma gradativa, uma coisa por vez. E ele está dizendo o seguinte, ó, esse ministério da morte, ele veio gravado em tábuas de pedra, vem falando da Torá. Então ele diz assim, mas tem um outro ministério, que ele é o ministério da glória do Espírito Santo, que ele vem fazendo isso de forma paulatina, e vem trazendo, e ele convence. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, e aproveitar e falar com o pessoal que está nos assistindo aqui. Aqui na congregação nós temos uma coisa muito interessante. Quando alguém chega para a congregação, nós nunca chegamos e dissemos para os homens assim, você tem que colocar aqui pau talite, ou eu digo alguma coisa diferente disso. Eu nunca disse que você tinha que usar aqui pau talite, nem as mulheres usarem véu. Mas sabe o que acontece? As pessoas vão ficando, e daqui a pouco o Espírito Santo fala com elas o quê? Fala para os homens assim, coloca aqui, pá. Aí os irmãos chegam para mim e falam assim, Rabino, eu posso colocar o kippá? Qual é a primeira pergunta que eu fiz para você? Você sabe o que é que significa isso? Vem cá que eu vou te ensinar o significado, depois você pode colocar o kippá. O talit é a mesma coisa. E as irmãs, quando foram para colocar o véu, a história foi igualzinha. Chega na Rebete e faz essa mesma pergunta, eu posso colocar o véu, Rebete? Nós aqui não vamos fazer nada, a não ser ensinar para você os princípios da palavra. Quem tem que fazer o papel de convencimento não sou eu, não é a Rebece, é o Espírito Santo. E com a congregação de Corinto, o Espírito Santo está fazendo esse trabalho. Um momento após outro, o Rabino Shalom traz a palavra, traz o ensinamento e o Espírito Santo vai trabalhando. Então tem um ministério que é maior, que é o ministério da glória do Espírito Santo. Ele sobrepuja muito o ministério da morte. Por quê? Porque ele arranca a pessoa da morte e coloca ela na vida. Quando uma pessoa chega, o que ela faz? Ela recebe Yeshua, ela diz assim, eu quero caminhar ao lado de Yeshua. Quando ela recebe Yeshua, ela está fazendo uma transição de um reinado para o outro. Ela está abandonando Satanás e dizendo assim, eu quero servir a Yeshua. E aí ela não é obrigada a fazer nada aqui dentro, mas o Espírito Santo vai falando com ela. Nós tivemos pessoas que chegaram aqui comendo carne de porco, fumando, bebendo, fazendo uma série de coisas. E o que nós fizemos? Oramos. E o Espírito Santo foi libertando essas pessoas de forma gradativa. Os irmãos entendem o que o Rabino Shalom está fazendo quando ele faz um paralelo com a Torá? Entende que houve uma importância muito grande na entrega da Torá a Moshe. Mas a importância hoje é que essa Torá ela vai sendo trazida ao coração das pessoas de forma lenta e gradativa. Por quê? A pessoa ela não tem que ser obrigada a fazer as coisas. Ela tem que fazer por amor. Porque quando nós fazemos por amor, nós fazemos bem feito. E aí, irmãos? Pois não. Eu queria só pôr um pontinho dessa palavra de escrever nas tábuas de coração, né, da carne. Porque, na realidade, não é que mudou a lei não mudou. Mudou o local que ela vai ser colocada agora. Porque ele vai falar aqui em Jeremias, que ele vai, deixa eu ver aqui, porém a minha lei, Jeremias 31, 33, porém a minha Torá no seu interior, e escreverei no seu coração. Não é que mudar, a Torá acabou, agora é outra lei. Não, a lei é a mesma, só mudou o lugar. Antes era numa tábua de pedra, agora no coração, né? Na tábua do coração. Então, é tanto que as duas tábuas representam o coração, né? Sim. Então, assim, que a pessoa fala, a lei acabou, agora é tudo novo, essa aliança e tal. Por Jeremias aqui não tem nada novo. O Senhor vai continuar, só que agora o Espírito vai intensificar essa Torá dentro de nós. Sim. Né? E o que a Rebece falou uma coisa importante, porque nós vemos isso colocar por terra. Inclusive, o Rabino Shaul usa aqui a mesma expressão do profeta Jeremias, Brit Hadashah,
Não é algo novo, é algo que está sendo restaurado. E uma restauração ela é feita a partir daquilo que já existe, voltando para o modelo original. Toda restauração é assim. Então, o que o Rabino Shaul está dizendo para os irmãos da Kehilá, né, da congregação de Corinto? Que essa restauração da aliança está acontecendo a partir do coração. E ainda uma coisa interessante, que o Senhor nunca pediu nada para o homem. A única coisa que ele pede lá no livro de Provérbios é: filho meu, dá-me o teu coração. Olha que interessante. Então isso aqui, irmãos, é uma coisa muito gloriosa que nós temos, quando o Senhor fala com o seu povo, através do Rabino Shaul, para dizer o seguinte: olha, eu quero fazer isso com vocês, e vocês não precisam se preocupar, a obediência vai começar passo a passo, o progresso de vocês será lento, mas será sempre seguro, passos firmes. Não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez e não conseguir fazer nada depois, interromper algo, porque, como diz o mineiro, né, não deu conta, não conseguiu fazer. Por isso, irmãos, uma das coisas que nós aprendemos dentro da Torá, da tradição judaica, o que é? É um princípio de administração. Pega uma coisa, vai e faz. Pega outra coisa, vai e faz. Aí você pega uma outra coisa, vai e faz. Ela tem que ter começo, meio e fim. É assim que as coisas ocorrem, tá? Então, deixa eu agora dar uma guinada nessa nossa palavra aí. Eu gostaria de ir para Paraxá agora, tá? Eu quero ir para Paraxá, lá em Êxodo 30, 12. Diz assim: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Eterno resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Pergunta rabínica: o que é resgate da alma? O que é isso? Eu vou mostrar para vocês uma coisa que tem aqui em hebraico que é muito interessante. A palavra resgate vem do verbo koper, que significa resgate, dádiva para obter favor, mas a palavra vem da raiz que significa cobrir, ocultar, cobrir o pecado. Então, na realidade, o que vai acontecer? Eles iam dar uma moeda de meio shekel, tá? Para fazer uma contagem, e através disso a alma deles seria coberta. É como se o sangue do sacrifício, que a palavra para o sacrifício é a mesma, estivesse cobrindo a alma deles, para que eles pudessem ser resgatados, curados através disso. E é interessante porque a palavra aqui, alma, é nefesh, e significa vida, alma, criatura, mente, tá? Está ligado às emoções. Então vamos entrar agora numa outra seara aqui. As emoções de uma pessoa precisam ser colocadas em linha. Elas têm que ser restauradas, e o pecado que a pessoa cometeu usando a sua inteligência, as suas emoções, precisa ser perdoado e alinhado com a palavra do Senhor. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Houve um momento lá, em que tudo aquilo que eles tinham feito no deserto, tudo aquilo que eles tinham feito no Egito, todos os pecados que eles tinham cometido, usando a mente e o entendimento, então isso significa que esse não foi um pecado ocasional. Sabe qual que é a diferença do ratá para o avon? São duas palavras para pecado. Ratá é o pecado acidental, tipo assim, você se distraiu e fez uma besteira, né? Como assim, Rabino? Me dá um exemplo melhor. Você estava em algum lugar e alguém começou a falar com você, e você pegou e falou mal de uma pessoa. Você fez aquilo por intenção? Não, porque você estava no meio de um contexto, no meio de uma conversa, você acabou soltando uma lachon hará
contra uma pessoa. Isso é ratar. Tem o avon, não é o perfume. Avon aqui significa iniquidade. E o que é iniquidade? É quando um pecado se repete e a pessoa vira escrava daquilo. Então eu vou dar um outro exemplo para os irmãos, tá? Aquela pessoa que tem um problema, por exemplo, com dinheiro, não pode ver dinheiro que gasta, e às vezes se vê um dinheiro que não é dele, ela é tentada a subtrair aquele dinheiro e rouba. A pessoa às vezes mente. A pessoa faz coisas que ela sabe que está errado, mas ela continua fazendo. Entendeu? Então essas coisas, nós vamos ver que tem uma diferença. O que essa palavra está abrangendo é o ratar, que é aquele pecado que não é o pecado, digamos assim, de estimação da pessoa. Não é o intencional. É aquele pecado que a pessoa escorregou e fez. Entendeu? Então, esse tipo de coisa aqui é muito interessante, irmãos, porque isso vai mostrar para a gente o quanto nós precisamos que as nossas emoções sejam restauradas. Então, tem coisa que a gente precisa olhar para dentro do nosso coração, da nossa alma e dizer assim: por que eu faço tal coisa? Qual é o gatilho que me motiva a ter aquela postura, emocionalmente falando? Os irmãos estão entendendo isso? Então existem coisas que acontecem conosco que provocam gatilhos para a gente ter determinadas atitudes. E isso, na Bíblia, pode ser coberto, perdoado, restaurado através dessa oferta de Melquisedeque, para que a emoção da pessoa possa ser transformada. E quando eu falo emoção, eu estou falando o seguinte: de gente que faz as coisas sem pensar, tá? Porque tem a pessoa que faz as coisas sem pensar. Inclusive no marketing tem a compra que é feita por impulso, não é verdade? Então a pessoa ela é induzida a comprar porque ela está andando numa grande loja, por exemplo. Ela está lá, aí de repente aparece um camarada com o microfone na mão e fala assim: ó, uma oferta relâmpago agora. Nós vamos vender tal coisa, o valor é X, nós vamos vender por menos X. Corre e compra. A pessoa não precisa daquilo, mas ela vai e compra. Qual foi o gatilho que ele usou? A emoção. O impacto da surpresa que fez aquela pessoa ir lá e comprar aquilo. Ela falou: nossa, está tão barato, eu vou comprar. Leva para casa e olha para o objeto e fala assim: o que eu vou fazer com isso aqui agora? Os irmãos entenderam? É a mesma coisa o pecado. A pessoa, no momento de ira, no momento de descontrole, no momento em que ela não vigiou, ela fez algo e depois ela vai dizer assim: o que eu faço com esse problema agora? Porque aquilo vai gerar um problema, irmãos. Vamos supor que seja uma pessoa, voltando para essa área financeira, que ela não se controla, e vai lá e compra, e gasta mais do que ela ganha. Vai ter problema no final do mês? Lógico que vai. Ela precisa ser restaurada, precisa ser curada desse negócio. E isso é algo, irmãos, que também existem demônios por trás dessa situação. Isso não é só uma situação física, isso é uma situação espiritual. E esse Melquisedeque, ele abrange todas essas coisas ligadas com a alma, com as emoções das pessoas. E veja que os israelitas estavam no deserto, mas mesmo assim havia uma série de coisas que eles precisavam ser perdoados no campo emocional. E os irmãos vão notar que lá na frente o povo de Israel vai começar a morrer. Por quê? Por causa do pecado. Daqui a pouco, nesse texto da Torá, vai se falar sobre o bezerro de ouro.
que levou eles a fazer isso? A alma ferida. Moshe está demorando. Ninguém sabe o que aconteceu com isso. Até 40 dias lá no monte. Arão, nós queremos outro, que você faça um Deus para a gente. Esse homem morreu, deve ter morrido lá. Faz outro Deus para a gente. Juntou um grupo de pessoas descontentes que provocaram um gatilho nos demais para poderem entrar em prostituição cultural. Porque o que vai acontecer ali é um nível de prostituição cultural muito alto que acontecia no Egito. Quando tinha uma deusa em que eles colocavam lá a deusa, já se tinha prostituição cultural naquela época. Aqueles homens aprenderam a fazer isso no Egito. Vocês estão entendendo? Mas o que provocou isso? A ausência do líder, a falta de segurança deles. Quem é que vai nos dirigir? E eles pegaram quem? Aharon, que ainda não tinha estabilidade na liderança, para dizer: não, vamos esperar. Ele disse que viria, ele vai vir. Pegaram Arão de surpresa, porque Arão não esperava aquilo. O que Arão falou? Pega as joias de vocês aí, vamos fazer. Os irmãos entenderam isso? Um outro problema que tinha Arão, que era a falta de firmeza de caráter, para dizer não. Irmãos, tem coisa que a gente tem que dizer não. Com mulher, com filho, com funcionário, com tudo. Tem hora que você tem que falar e dizer não. Não, não, não. Em casa, por exemplo, tem que conversar com a esposa. Dá para fazer? Faz. Não dá? Fala o que para a esposa? Não. Com o filho. Está fazendo muita bagunça? O que fala? Não. Vai continuar? Dá uns tapinhas no traseiro. Alguém aqui morreu de apanhar de pai e mãe? Está todo mundo inteiro. Mas essa geração de hoje não aceita isso. Não aceita ser corrigida. Mas os nossos filhos têm que ser corrigidos. Não pode deixar o filho fazer o que ele quer, não. Nós vamos criar o que? Monstro? É isso que você quer entregar para a sociedade? Aqui o Senhor vai ter que corrigir o povo de Israel. Irmãos, eu estou falando de algo que a própria psicologia ensina isso. Nós estamos com 2 psicólogas aqui. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam aqui. Tem que ter limites. As crianças, as pessoas têm que ter limites. Porque senão, acontece que nem aconteceu no deserto. Vão fazer deuses. Morreram 3.000 pessoas. Por quê? Porque eu quero fazer um Deus para mim. Eu quero pecar. E eles sabiam que a idolatria era pecado. E aí entra no Avon. Aí já não é mais o Ratá, aí já é o Avon. Eles já vieram com isso no coração de lá do Egito. Não foram libertos. Então tem que morrer. Os irmãos entenderam a diferença? A moeda de meio shekel, ela não resolve esse problema desse pecado, que é o pecado de estimação que está no coração das pessoas. Elas não querem largar isso. Tem gente que não quer largar, tem gente que mente. Nós conhecemos aí, mente. E acha que é verdade, quer estabelecer a mentira como verdade. Irmãos, esse tipo de pecado, só o sangue de Yeshua é exatamente isso aí que você está fazendo sinal. Não dá para me falar aqui, senão o meu vídeo não vai subir no YouTube, né? Pode falar. Eu posso falar um pouquinho do bezerro, porque é um paralelo assim. Hoje, Yeshua para nós está demorando, um pouquinho, né? Moshe subiu e Yeshua subiu e está lá. Nós estamos aqui na terra. E se a gente não tiver um líder firme, que fala, vamos permanecer, vamos continuar, não vamos fazer coisa errada, não vamos pecar. Porque o que a gente está vendo hoje? Muita gente se perdendo. Sim. Porque Yeshua está demorando a voltar. E fazendo bezerros. Construindo bezerros, né?
cheio de idolatria, cheio de coisa, idolatrando homens, coisas. E a gente está vendo por quê? Porque está faltando, está tendo muito Arão por aí, mas está faltando aquele líder que está persistindo. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar, precisa desse líder. Não pode bobear, porque Yeshua está para vir. Só que para nós, a gente fica tão ansioso que fala, ai, está demorando demais, vamos arrumar outro Deus, né? As pessoas dizem. E arruma vários deuses aí. E isso está na nossa geração. A gente tem visto muitos bezerros de ouro. É verdade, Rebete. Nós temos passado por tempos, irmãos, estão sendo tempos difíceis. Difíceis. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Hoje, se a gente não vigiar, a gente se perde. Porque é tanta oferta, é tanta coisa que está sendo dada por aí, tem tanta coisa na internet aí, e as pessoas estão engolindo tudo isso. Sabe? Elas estão entrando nesse mover aí, digamos assim, e as coisas estão ficando muito sérias. E aí eu quero só terminar essa questão falando sobre algo que eu acho que é muito importante. Quando morreram 3.000 pessoas por causa do seu pecado, tá? Você vai ver que eles não morreram por enfermidade, eles morreram por causa do pecado, daquele pecado que não saiu do coração deles, e o meio Shekel não resolveu isso. Não houve uma cura na alma deles, não houve uma cura nas emoções deles. Eles continuaram agindo de forma impulsiva em relação àquilo que eles achavam que era correto. Quanta gente continua fazendo isso hoje, age por impulso. Para tomar uma decisão, irmãos, nós fazemos algumas coisas, eu e Rebete. Primeiro, nós oramos muito. Segundo, nós consultamos um ao outro. Se é uma coisa que escapa do nosso conhecimento, nós vamos procurar quem possa nos ajudar, porque está escrito na palavra do Senhor: na multidão de conselhos há sabedoria. Para que então a gente possa estabelecer se nós vamos tomar aquela decisão, mesmo se aquilo vai valer a pena e quanto tempo isso vai demorar. Por quê, irmãos? Para nos resguardar de qualquer tipo de prejuízo, principalmente prejuízo espiritual, que é o maior. O físico a gente ainda consegue, mas o espiritual, para a gente recuperar, é complicado. Então, por isso, nós temos que tomar todo o cuidado possível para que a gente não entre num negócio desse. Então, olha só que coisa interessante. Quando nós temos essa situação do bezerro de ouro, nós temos ali essa insatisfação. Isso não foi uma coisa do momento, isso foi uma coisa que já veio do coração deles há mais tempo, até que ali a coisa explodiu, porque houve uma ocasião, houve uma oportunidade. Mas também essa oportunidade gerou nessas pessoas morte. E aí eu quero mostrar para vocês um paralelo disso, como é que a Bíblia trata quando há uma perda grande de pessoas. E obviamente que se essas pessoas estavam idolatrando o bezerro de ouro, quando elas morreram, elas foram para o inferno. Não tenho medo de chegar e falar disso aqui, tá certo? A idolatria leva para o inferno. Bom, está escrito, e nós não vamos questionar isso aqui. Como é que isso aqui foi resolvido? Teve uma contrapartida disso? Alguém sabe se teve ou não? Na Bíblia? Eu vou soltar um mistério aqui para vocês então. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a vida dos judeus, depois que Pedro faz aquele discurso, foram quase 3.000 almas salvas. Os quase 3.000 que morreram aqui, teve depois quase 3.000 lá, que foram cheios da presença do Senhor para obedecer. Aqui morreram quase 3.000 desobedientes, lá se levanta 3.000 obedientes. Olha que coisa legal isso, que
que a palavra do Senhor nos ensina. Olha que coisa extraordinária. Então, irmãos, nós temos aqui uma contrapartida da Escritura que é muito linda, mostrando para mim e para você que todas as vezes que acontece uma tragédia, que há um nível de desobediência alto, o que o Senhor faz? Ele levanta logo depois, ou algum tempo depois, às vezes não é rápido, como foi nesse caso, mas ele levanta uma contrapartida de um povo para poder fazer a vontade dele. Então tudo tem uma contrapartida. Para quê? Para que as coisas fiquem equalizadas, equilibradas. Olha só que coisa tremenda essa. Irmãos, tem alguma pergunta? Porque eu vou mudar de assunto. Então quer dizer que o povo que estava no deserto, que está recebendo aqui a palavra, as letras escritas nas tábuas de pedra, já em ato, já é no coração. Exatamente. Porque foi o Espírito, né? Foi através do Espírito que quebra prega e essas almas vão ser salvas. Com certeza. Né? Houve uma pregação super simples, não foi nada extraordinário. Mas aquelas almas foram salvas porque o Espírito estava atuando, né? É verdade. E uma outra coisa, Rebeca, se a gente parar para anotar, esses 3.000 se perderam também aqui na Torá, não foi por nada complicado também não, foi por uma coisa simples. O erro deles foi básico, não pode ter idolatria. E o que eles pediram? Faça um Deus para nós. E o que fizeram? Um bezerro, o mesmo que tinha no Egito. Olha aqui, olha só que, gente, isso é muito importante a gente parar para pensar, porque não são com coisas grandes que se tropeça. Os maiores tropeços são em coisas pequenas, porque a coisa grande a gente enxerga e fala assim, eu vou desviar desse negócio aqui, mas a coisa pequena não desvia, a pessoa, ela perde aquele foco e tropeça na coisa pequena, trazendo um prejuízo às vezes irreparável para a sua vida espiritual, como foi o caso destes que morreram no deserto, foram para o inferno. Eu vou usar uma expressão que acho que vocês vão entender, de graça, não precisava ter feito aquilo, podia ter esperado um pouco mais. E aí quem é que teve que executá-los? Os sacerdotes da tribo de Levi. Eles tiveram que fazer o serviço e eles não foram chamados para isso. Olha que interessante, eles foram chamados para abençoar o povo. Mas quando Moisés disse assim, quem é que está comigo? Eles se aproximaram e disseram, nós estamos aqui, Moisés. Porque o resto do povo sentiu o que ia acontecer. Os irmãos entenderam isso? Então você vê que vai ter hora, irmãos, que o sacerdote vai ter que ter uma palavra dura, para ver se corrige o rumo, porque se não corrigir, a pessoa vai morrer, e vai ser ruim para a pessoa. Então, quando alguém chamar a atenção, quando nós chamarmos a sua atenção, encare isso como uma prova de amor, para que você não vá ter prejuízos espirituais lá na frente. Pai só corrige filho porque ama, não é porque não gosta do filho, não. Entendeu? Então por isso, irmãos, nós temos que ter esse cuidado de andarmos certinho, para a gente não dar brecha para o inimigo pegar a gente nessas coisas banais, que acabam, obviamente, revelando o que está dentro do nosso interior, porque essas coisas ficam escondidas. Você vê que eles caminharam no deserto até esse momento, apareceu a oportunidade, querendo um bezerrão, faz um bezerrão para nós. A forma como Arão falou, quando Moisés chegou, foi confrontar Arão, ele falou assim, eu peguei o ouro, joguei lá onde precisava fundir, e saiu um bezerro, do jeito que ele está falando, parece que ele jogou lá no local, o bezerro pulou já assim, brincadeira um negócio desse, né? Um camarada com a postura de Arão virar e falar um negócio desse. Eu nem sei como que Arão disse essas palavras, e Moshe olhou, deve ter falado assim, ele é irmão de Moshe, vocês sabem, né? Ele deve ter falado assim, irmão,
Irmão, o que você está dizendo, meu irmão? Misericórdia, né? Porque em família a gente dá umas cutucadas, né? Eu falo assim, como é que você está falando um negócio desse, rapaz? Então assim, irmãos, nós precisamos parar para perceber esses detalhes aqui. Entendeu? Porque tem hora que a gente, Arão ali parecia que ele estava desgovernado. Parecia que os sentidos dele falharam por um instante. Ele concordou em fazer aquilo. E o pior ainda, ele disse assim, ele fez o bezerro e disse assim, amanhã será festa ao Senhor. Como assim? O que era ruim, piorou. E o duro, não foi isso. A Torá dá a entender que quando eles fizeram a festa, aquelas 3.000 pessoas estavam fazendo uma orgia. Então, irmãos, não foi uma coisa simples. Por isso eu estou dizendo para os irmãos que quando Moshe chegou aí e viu aquilo, Moshe não disse não. Ele pega, por isso ele pegar as tábuas, ele quebra. Porque ele fala assim, se sem isso aqui, eles já estão fazendo tudo isso, se eles pegarem a Torá aqui, vai ficar pior ainda para eles. O julgamento deles vai ser muito maior. Por isso que Moshe quebrou as tábuas. O povo não teve contato com a Torá ainda, com os 10 mandamentos. Os irmãos estão entendendo isso? Então, por favor, pare para você pensar numa coisa. Agora, esse povo, esses 3.000 foram julgados por um pecado que levou a outro. Agora não é só idolatria. Agora tem um pecado sexual envolvido na idolatria. E eu nem vou desdobrar isso aqui, irmãos, porque se a gente for falar do que a gente sabe que acontece nesses países idólatras, nesse pessoal que, né, pratica a idolatria, isso é uma coisa horrível. E os escândalos estão aí para que os irmãos já possam tirar suas próprias conclusões. Mas a Torá está mostrando um problema, uma falha de caráter que só pode ser resolvida através de Yeshua. Se Yeshua não entrar e arrancar isso de uma pessoa, ela não vai ser curada, ela não vai ser restaurada, ela não vai ser perdoada. Por quê? Mais cedo ou mais tarde ela vai manifestar aquilo. E quando ela manifestar, acabou. Aí é para a morte. Rabino, Pois não. tem uma pergunta. Quero entender como que o Eterno, ele avalia, ou melhor, ele julga um povo que é levado a errar, um povo que é levado a cegar, né? Ficar cego, né? Porque o líder, quando ele direciona as pessoas por um caminho, eu acredito assim, que as pessoas acreditam que é o caminho certo, porém o líder está conduzindo, é o pastor, né? Vamos entender. E essas pessoas, elas, ou na ignorância, ou na falta de crescimento espiritual, elas são levadas. Então eu quero entender assim, vamos trazer para o dia de hoje. As igrejas pregam a palavra e cada uma defende o seu ponto de vista. Só que as pessoas, elas, na sua humildade, na sua falta de conhecimento, né, elas acreditam. E elas seguem o pastor, né, o líder. Para o Eterno, aonde que está o maior peso? Está naquele que lidera, aquele que conduz ou aquele que é conduzido? Então, vamos dividir sua pergunta em 2 etapas. Primeiro, a pessoa que lidera tem uma responsabilidade multiplicada. Por quê? Porque, por exemplo, você vai dar conta da sua própria alma. Eu vou dar conta da minha própria alma e da de vocês. Então você entende que quem lidera recebe um peso maior. Tá? Isso significa que tanto a culpa dele pode ser maior, quanto o mérito pode ser maior. Se ele ensinar coisas erradas, aqueles pecados que ele levou o povo, que ele induziu o povo, como você disse, a cometer,
serão creditados a ele. E nós não estamos falando de uma pessoa. Hoje em dia, com as redes sociais, isso se multiplica a milhões. Então nós estamos falando de algo que pode produzir um peso de culpa e de punição muito grande, exponencial. Também, aqueles que fazem as coisas certas vão ter um mérito multiplicado. E quando eu falo de mérito, eu falo assim a nível de recompensa. Então, eu só queria te colocar o seguinte: essa pessoa pode até não perder a salvação, mas a recompensa dela pode ser achatada, diminuída, por conta desse tipo de coisa. Porque se aquilo não afetou na salvação das pessoas, o que ele vai receber de punição é tirar os méritos dele, não a salvação, entendeu? Então, mas no caso de Arão, ele, mesmo sendo levado pelo desejo e sentimento do povo, né, para construir o bezerro, ele cometeu o pecado, sem junto daquele povo. E o pior de tudo, teve muitos que morreram e foram mortos. Então eu quero entender isso. Arão, ele se deixou levar. Sim. E qual foi o peso dele? Aí a situação é inversa. O que nós estamos falando agora é quando o líder leva. Aqui o líder foi induzido. Porque aqui o que aconteceu foi o seguinte: existem coisas que quando você está dentro de uma igreja grande, um local muito grande, as pessoas acabam tendo vontades e pressionando a liderança. E às vezes, para não perder, a liderança cede. Então aí, a liderança ela foi induzida, no caso de Arão, ele foi induzido por conta de uma situação que não estava no controle dele, que era o fato de Moisés estar 40 dias já na eternidade. Então, esse fato de estar 40 dias fez o quê? Gera essa, como é que eu vou dizer, esse desespero de certas pessoas ali no deserto para poder fazer essa pressão. Então, na realidade, ele aqueceu porque ele foi pressionado, e eu acredito que ele não estava atento a tudo isso. Porque quando você é um líder que você está atento, você começa a perceber que está havendo um burburinho, conversinhas. E aí você diz assim, alguma coisa não está certa. E você começa a se preparar para algo. No caso dele, ele parece que não teve, ele não se preparou para isso, ele foi pego de surpresa realmente. Então, para ele não desagradar todo mundo, ele solta aquela frase: pega as coisas de vocês, pega as coisas de ouro que nós vamos fazer aí. Entendeu? Então, na realidade, pela Torá a gente sabe que o Senhor perdoou ele e tudo mais, por conta daquilo que Arão depois fez com o povo, que ele depois se tornou alguém assim praticamente irrepreensível. Então foi um erro momentâneo dele, foi o Ratá, não foi o Avon. O do povo já foi Avon. Você entendeu a diferença? Como ele foi pego de surpresa, e aquilo, ele errou naquele momento, aquilo foi um pecado não intencional, mas o povo, eles já planejaram tudo para chegar e dizer assim: nós queremos isso. Então há um planejamento, há uma intencionalidade dentro disso aí. Contigo aqui também, que a gente tem que lembrar que não saiu só o povo de Israel do Egito. Saiu Erev e Rav, né? Que é uma mistura de gente, que dos egípcios que vieram junto. Então, esses egípcios incitavam a eles também, tipo assim, está faltando água, está faltando comida, nós precisamos de um Deus. Quer dizer, era também um povo que estava, por isso que é ruim se estar misturado, né? O povo se misturou ali junto com eles. Então eles incitavam. É tanto que eles vão falar: olha o teu Deus aí, Israel, que te tirou do Egito, né? Então era como se eles estivessem falando para Israel: olha o teu Deus aí, esse é que é o teu Deus, não é o Deus que abriu o mar, tal. Então uma coisa que, claro que aqui vai ter judeus juntos, que também devia ser coisa boa também. Porque lá tinha judeus que não era coisa boa também no Egito. Sim. Né? Então houve essa mistura. Agora voltando para o Mauro ali um pouquinho, Arão pagou um preço alto
a expiação dele foi muito alta. Porque não é fácil você carregar uma nação nos ombros. E ele teve que carregar. Porque a partir daquele momento ele virou o sumo sacerdote. Todo o pecado do povo vinha sobre ele, para ele poder expiar o Santo dos Santos, uma vez por ano, correndo risco de morte. Outra coisa, ele perdoou 2 filhos. De uma vez. Por quê? Porque ele estava carregando algo grande. Então, tudo bem, você fez isso, mas então você vai carregar agora a nação. E a sua responsabilidade vai ser muito grande, porque não foi fácil para ele, não. Ele não pode enterrar os filhos, ele não pode sair do lugar, ele não pode chorar, porque tinha uma unção sobre ele. Sim, é verdade. E isso, irmãos, é um outro aspecto que eu queria que você parasse para pensar do líder, né? Porque vai chegar um momento em que o líder, ele vai ter que ser tão forte, que vai acontecer uma tragédia na casa dele, ele não pode se abalar. Arão perdeu 2 filhos de uma vez, e o Senhor disse para ele assim: engole o choro, não permita que essa unção que está sobre a sua vida seja corrompida. Então você imagina o que é isso? Então você imagina que a responsabilidade dele é o povo. Se os teus filhos errados, é o problema deles. Engole o choro e continua. Só quem é líder, irmãos, sabe o que significa essa palavra. E não é fácil uma coisa dessa. Por isso, a gente tem que entender o seguinte: nós precisamos ser pessoas muito equilibradas. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor para curar as nossas almas, as nossas emoções, a gente não sair fazendo besteira por aí, para a gente não sair aí desequilibrado e pá. Por essas coisas, irmãos, nós temos que ter muito diante de nós. Outra coisa, as nossas escolhas têm que ser feitas dentro do padrão da palavra. Eu tenho 2 coisas para fazer. Qual que eu escolho? A espiritual ou aquela que vai agradar a minha alma? Estou fazendo a pergunta para os irmãos. Mas a gente sempre escolhe a espiritual? Tá aí. Então nessa hora, nessa decisão errada que vem o problema. Os irmãos estão entendendo? Então tudo isso eu tenho que tomar cuidado. Poxa vida, eu tenho uma semana inteira. Dentro da semana eu tenho 3 dias que eu vou me dedicar ao Senhor, aqui conosco. Terça, sexta e sábado. O resto da semana você fica com sua família. O que eu tenho que fazer? Não falhar. Porque se eu tomar uma decisão errada, eu posso pagar o preço lá. Por quê? Porque eu perdi alguma coisa que aconteceu no reino espiritual. E que naquele dia que eu não fui, eu perdi. Os irmãos entenderam isso? Então tudo isso, irmãos, nós estamos falando de alma, de emoções. Eu não consegui sair disso aqui. Nós estamos falando da cura da alma. Uma coisa interessante é que o tabernáculo, quando ele foi construído com 3 compartimentos: átrio, lugar santo e o santo dos santos. E eles, a grosso modo, representam as 3 dimensões do homem: o corpo, a alma e o espírito. Então nós temos 3 grandes festas de peregrinação. A próxima é Pêssach, que é cura do corpo. Depois tem Shavuot, que o pessoal conhece como Pentecostes, que é a cura da alma. Aí tem Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, é o espírito que vai ser tocado. Então, aqui nessa paraxá, nós estamos tendo uma oportunidade de ter a alma curada. Mas se não curar aqui, tem uma segunda chance na festa de Shavuot, em que a alma pode ser restaurada, as emoções podem ser tocadas. Quantas vezes, irmãos, nós fizemos festas e na festa de Shavuot pessoas foram tocadas pelo Senhor e curadas a alma, nas emoções. Não foi nenhuma nem duas. Eu e a Rebeca temos 35 anos de experiência nisso. Nós temos visto isso acontecer. E tem ocasiões que a gente não fala. Aliás, não ora, a gente só fala, só anuncia, não precisa orar. A palavra é tão poderosa que ela vai lá, toca na pessoa e a pessoa é curada. Porque a pessoa também diz assim: eu preciso ser curado de XYZ. Lógico, irmãos, acho que as pessoas sabem o que sentem, né? Cada um que sabe qual que é o problema que a gente tem emocional, né? Acho que cada um de nós aqui sabe quais são os gatilhos que vêm sobre nós para nos induzir a certas situações.
E aí nós temos que parar para pensar numa outra coisa. Por que nós recebemos determinados tipos de tentações? Porque lá estão os gatilhos. Ok? Para pensar nisso. Entendeu? Por que tem determinadas pessoas que recebem um tipo de tentação e outras não? Por que será? Porque a fraqueza está ali. Se a fraqueza está ali, ali tem um gatilho. E o diabo vai pegar onde? Na parte que você é mais forte? Não, ele vai pegar na fraqueza. Vocês vão estar entendendo? Então, quando eu paro para compreender esse aspecto, eu começo a entender o seguinte: que se eu me blindar nessa área e me fortalecer na área que eu sou fraco, eu vou começar então a minimizar os ataques do diabo. Por quê? Quanto menos fraqueza eu tiver, menos possibilidade de ataque eu terei. Os irmãos entenderam isso? Por isso, a gente tem que ficar atento e falar assim: puxa vida, que legal, eu descobri que eu tenho um problema na área X. Vou lutar para aquilo poder ser restaurado. Restaurou aquilo, tem mais alguma coisa na periferia que precisa ser tratada? Tem isso, tem aquilo, vai tratar aquilo ali. Fechou as brechas, a gente vai começar a se blindar. E aí nós temos o Rabino Shaul lá no livro de Efésios falando que um capacete é colocado sobre nós, da armadura. Para que é colocado um capacete? A mesma propriedade que o Cohen Gadol usava, uma tiara de ouro, né? Uma coroa de ouro na testa, para blindar os nossos pensamentos. Porque a maior guerra ocorre aqui, irmãos. É a nível de pensamento, e o diabo fica soltando as coisas. Acontece um negócio, ele fica assim, tá vendo? O que você fez para isso? Olha, por que você não faz aquilo? Diga a pessoa, faz aquilo, corre! Se eu espiritualmente não estiver preparado, tendo o fruto do Espírito, que tem um fruto do Espírito, uma manifestação do fruto do Espírito que se chama domínio próprio. Vem aquela cacetada, você vai dar aquela respirada e fala assim: Espírito Santo, deixa o que eu faço agora, Senhor, me ajuda. Ou às vezes você tem alguém que tem um domínio próprio automático, a gente chama de freio de mão, que é a esposa, às vezes é o marido, às vezes é o amigo, às vezes é o pai e a mãe, que nos ajuda, porque quando vem esse tipo de situação, a gente tem que falar assim: peraí, eu tenho que agora ter esse domínio próprio para segurar isso e não permitir que esse tipo de situação, que está ligado com as minhas emoções, me desestabilize. Tem pessoa que não suporta ouvir a voz de determinada pessoa, que ela já fica desestabilizada. Aí você fala assim: mas como assim? É porque aquela pessoa tem uma ligação do passado, e essa ligação teve um momento ruim, que quando se ouve o nome da pessoa, ouve a voz dela, o gatilho é disparado. Então, tudo isso, nós estamos falando da moeda de meio shekel, que é uma moeda que trazia esse tipo de cura. Então, nós estamos hoje mostrando o seguinte, que há uma possibilidade dentro da Torá do povo ter sido todo curado. O Senhor deu essa possibilidade para eles, para que o pecado da alma deles fosse coberto e eles pudessem caminhar em santidade. Mas para isso acontecer, eles tinham que passar ali, depositar a moeda, e está dizendo o seguinte: eu tenho um compromisso agora de ser curado, eu quero ser curado. Porque quando eles estavam passando diante do sacerdote ali, cada um com a sua moeda, é como se eles estivessem com a autoridade dizendo o seguinte: ó, eu fiz uma besteira aqui, eu quero ser curado aqui na área que eu errei. E a pergunta é: deu certo para todo mundo? A resposta é simples: não. Porque nem todos querem se expor, porque isso requer disposição. Os irmãos entenderam? É como o nosso caso, por exemplo, eu e a Rebeca, sim, somos conselheiros.
Quando as pessoas chegam para a gente com qualquer problema, nós recebemos aquela palavra, ouvimos e vamos aconselhar. Mas aquilo fica só entre nós. Por quê? Porque por ética a gente não pode sair falando dos problemas dos outros. Porque a pessoa está procurando uma solução, uma cura. Os irmãos entendem isso? Então, aquelas pessoas, quando elas estavam dando aquela moeda, era como se elas estivessem diante de um conselheiro, expondo um problema para elas serem curadas. Rabino, hoje não tem a moeda. Não, mas você pode abordar alguém, um líder, para você poder ser curado. Você pode chegar e falar assim: ora por mim, eu preciso que esse problema aqui seja resolvido. Eu não estou conseguindo superar, não estou conseguindo vencer. Vamos orar, não é verdade? Vai superar o problema, vai vencer. A gente dá força para a pessoa vencer e ela vence. Mas óbvio que é um problema que a gente precisa tratar. Vou perguntar de novo, tem alguma pergunta para poder mudar de assunto? Eu preciso perguntar meia hora atrás, eu não consegui mudar de assunto. Meu pai, perguntas nenhuma? Então vamos falar um pouquinho sobre Êxodo 30:18, que é a pia de cobre, né, com sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. Por que na entrada da tenda da reunião, por que no tabernáculo tinha um altar e agora tem uma pia de cobre? Lembra o que é o cobre? Está ligado a serpente, a nahash. Então, quando uma pessoa vai ali para se lavar, e eles lavavam as mãos e os pés, você deve se lembrar que quando Yeshua se reuniu com seus discípulos, ele foi dar um exemplo para eles, ele também fez esse tipo de coisa, ele lavou as mãos e os pés dos discípulos, para demonstrar o que eles deviam fazer com os outros. Por que as mãos e os pés? As mãos, elas são aquilo que você usa para dar e para receber. E os pés, os caminhos pelos quais nós vamos andar. Qual que é a mensagem? Cuidado com o que você está dando e com aquilo que você está recebendo. E cuidado com o caminho onde você está andando. Tem que ser caminhos puros. O que você dá tem que ser puro. O que você recebe tem que ser puro. Por quê? Vai ser lavado com água. E água representa a palavra do Senhor. Tem uma outra coisa que está ligada a isso aqui, irmãos, que é a questão da imersão. Tá? O que é a imersão? É o que o pessoal conhece como batismo. Então, para que Aarão e seus filhos pudessem iniciar o serviço sacerdotal, eles tinham que estar limpos. Você entende que quando uma pessoa recebe Yeshua, uma das primeiras coisas que a pessoa pede, o que é? Eu posso fazer imersão? Eu posso me batizar? Por quê? Porque ela quer ser inserida na comunidade. E a imersão é o meio de inserção público. E quando ela faz isso, o que ela está dizendo? Que todos os meus pecados que eu cometi estão sendo perdoados, eu estou sendo lavada, por isso tem que ser feito em água corrente, não pode ser em piscina, não pode ser em banheira, nada disso. Por quê? Imaginou que uma pessoa vamos falar agora de forma simbólica. Uma pessoa foi lá e fez a imersão na piscina. Aí vem outra. Aquela primeira deixou, teoricamente, os pecados ali. Aí vem a segunda. Aí vem a terceira. Os irmãos entenderam como não dá? E em plena tradição judaica tem que ser feita a imersão, onde os pecados têm que ser levados. Por quê? Porque eles têm que ir para as profundezas dos mares, como o Senhor fala na palavra, o Senhor vai se esquecer desses pecados. Então, quando uma pessoa faz imersão, tudo aquilo que ela fez no passado, já foi perdoado. Então, o Senhor já perdoou. Aí o que o diabo faz? Aí tem a questão da culpa. Ele volta com aquilo para acusar a pessoa. Entendeu?
O camarada, por exemplo, ele foi traficante. Ele recebeu Yeshua, fez a imersão, está dentro da igreja, a congregação, e alguém chega para ele e fala assim: cara, mas você já foi traficante, você já matou, quanta gente morreu porque você vendeu droga. Você está entendendo? Estão querendo trazer de volta uma culpa da qual ele já foi perdoado. E a pessoa às vezes carrega isso, e essa culpa gera enfermidade na vida da pessoa. Então, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uau! Então, quando eu confesso o meu pecado para Yeshua, Ele me perdoa de um pecado. 2, 5, me perdoa de quais? Todos. E me purifica de tudo aquilo que eu fiz de forma injusta. Por isso, quando o diabo vem com uma acusação, qual deve ser a nossa postura? Este pecado já foi perdoado por Yeshua, eu não tenho que dar conta mais dele. Entendeu isso? Para que nós não carreguemos uma culpa desnecessária. Quanta gente hoje, irmãos, sofrendo com isso, e o diabo perseguindo, e a pessoa falando: mas eu não consigo me perdoar, mas eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não me vejo digna de fazer isso. Como assim? Deixa eu te fazer uma pergunta: se Yeshua já te perdoou e já me perdoou, quem sou eu para dizer que eu sou maior do que Ele? Alguém que é maior do que Yeshua? Se Ele perdoou, eu vou chegar e vou fazer o quê? Eu vou dizer assim: eu não posso me perdoar? Ué, me ajuda? Eu não sou digno de fazer isso. Como assim? Tem gente, irmãos, que não é digno de falar assim: eu não sou digno de ganhar um salário X. Por favor, né? Me ajuda. Quando você ouve uma voz dessa, você fala assim: demônio, você que entrou por um caminho, sai por 7, cretinho. Ué. Eu e você somos príncipes e princesas. Nós não somos dignos de viver uma vida como o Senhor. Para isso acontecer, eu tenho que entender esse processo da imersão, que eu fui perdoado. O sacerdote, quando ele não entrava assim: será que será que eu posso entrar, senhor, no tabernáculo? Por quê? Não é assim não, irmãos. Ele estufava o peito e dizia assim: eu recebi uma ordem do Senhor, para que eu entre nesse lugar, para servir a Ele e aos seus filhos. E a veste dele era aquela veste linda, pura, uma veste que o destacava dentre os demais. Aí os irmãos entendem por que eu falo para vocês que vocês têm que estar sempre bonito? Alô? Bonito, charmoso, cheiroso. Entendeu? Por quê? Porque nós somos dignos disso. Nós não somos um povinho. Nós somos um povo escolhido, separado pelo sangue de Yeshua, para que nós possamos viver uma realidade aqui na terra e depois herdarmos os céus. Então, o que faz isso comigo e com você? É essa imersão. Abelho, então nós precisamos ser restaurados. No meu caso, eu fui batizado no tanque batismal de água parada. Então, nós precisamos ser restaurados, então, no batismo de água corrente. Então, você entendeu isso? Sim. Então é isso aí que tem que fazer. Então vamos procurar o rio. Vamos procurar o rio. Aleluia. Entendeu? E os irmãos percebem? Ninguém precisa forçar nada. Olha como o Espírito Santo já traz a mente e fala. Entende isso? Isso é a coisa mais interessante que tem, irmãos. É o fato de nós compreendermos que é o Espírito que está fazendo tudo isso. Tem mais alguma questão sobre isso para me mudar de assunto de novo?
um pouquinho agora sobre as especiarias, Êxodo 30, 23. Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, da canela aromática, metade, a saber, 250 ciclos, de cálamo aromático, 250 ciclos. Tudo isso aqui ia ser usado, tá? Para que eles pudessem fazer o óleo, para misturar no óleo, no azeite de unção, entendeu? Então cada uma dessas especiarias, elas têm uma propriedade especial, para que na hora que a unção fosse feita de acordo com tudo isso que tem em cada uma das especiarias. Não dá, irmãos, devido ao tempo, para me explicar cada uma. Eu vou citar aqui, tá? Primeiro, a mirra. Tá? A mirra, ela vem de uma palavra hebraica que é mor, que ela significa ser amargo, fortalecer, ser forte. Uma das coisas que acontece com a unção com óleo, né? Que quem era ungido eram os sacerdotes, os reis e os profetas, e o tabernáculo vai ser ungido junto com os objetos. E eu já expliquei aqui por que a gente não unge objeto hoje, então eu não vou falar sobre isso, só vou falar para você o seguinte: às vezes o problema, tá? Que a mirra representa isso, o problema, ele deixa você mais forte, porque ele te fortalece aquilo. O problema não é para matar, o problema é trazer crescimento, é para você superar. Você tem que olhar aquilo e falar assim: eu vou vencer, eu vou vencer. Eu me lembro, irmãos, de várias coisas que aconteceram conosco. Eu e Rebeca tivemos muitas perdas, mas nós sempre nos levantamos e caminhamos adiante. Não foi isso, Rebeca? Então, nós nos fortalecemos para aquilo. Depois nós temos aí o cinamomo, né? Ou kinman, né? Que é o nome dele em hebraico. E ela é uma cana aromática. Então ela traz um cheirinho muito gostoso, né? Dizendo o seguinte: mesmo em meio aos problemas, você vai ser fortalecido, e aquilo vai fazer com que você tenha um aroma agradável. E até a palavra do Senhor diz que nós somos um bom perfume numa chia. Ou seja, quanto mais espreme, mais cheiroso fica, porque nós vamos ficar mais fortes. E uma coisa interessante, irmãos, é que depois disso nós temos a cássia, né? Que a árvore dela, que era a casca dela, que é retirada da árvore, para que ela pudesse também oferecer um sabor, um cheiro agradável. Então, tudo isso aqui do que nós estamos falando são coisas que vão compor o azeite de unção, tá? Denotando essa força, esse vigor, essa doçura para a nossa vida. Então, quando alguém vai ser separado para o ministério, essa pessoa deve ser ungida, tá? Uma pessoa vai ser, vamos então, os meninos aqui vão estudar, vão ser roxos, vamos separar alguém para roxo. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma cerimônia e ungir essa pessoa. Estudou mais 2 anos, agora é rabino. Vamos fazer então a ordenação rabinática dele. Alguém vai ser separado aqui para ser um shalia, um enviado, que o pessoal conhece como apóstolo. Vamos fazer, ele vai estudar e vamos fazer a ordenação dele. E vamos ungir com óleo. Os irmãos estão entendendo? Então tudo isso aqui, irmãos, tem uma conexão, uma ligação com o tabernáculo. Quem servia, recebia essa unção para que ele se fortalecesse e ele pudesse então realizar o trabalho da obra do Senhor, que está ligado, tá, a justamente servir ao Senhor através das pessoas. Então, quando você e eu servimos alguém, nós estamos fazendo a obra do Senhor. Quando eu estou cuidando de vocês aqui, eu estou fazendo a obra do Senhor, ensinando, aconselhando, ajudando, pregando e levando vocês a viver a Torá de forma prática. Nós estamos fazendo a obra do Senhor, tá? Deixa eu colocar um pontinho aqui, Rabino. Então, na realidade, a nossa função é espiritual, né?
Hoje a gente não tem nem essa obra de perfumista que nem pode em nós, né? Mas nós temos o espiritual, então quer dizer que a unção, ela é perfumada. A pessoa que carrega a unção, ela tem uma diferença. Ela é perfumada, porque a canela é perfumada, a mirra, todos esses elementos são perfumados. Sim, e até, Rebete, em Êxodo 30, 25, diz assim: disso farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos: quem é que deu essa fórmula para Moshe? O Eterno. Isso significa que esse perfume foi composto aonde? No céu, para que pudesse então na terra ter um resultado. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Porque quando a Rebete se fala que a unção é espiritual, realmente é uma unção espiritual. Mas olha só, o azeite físico, ele tem uma composição para poder ser adotado como azeite de unção, de todos esses elementos que foram dados pelo Eterno. A fórmula veio do céu. Olha que coisa extraordinária isso. Então isso aqui fica cada vez melhor. E quando a Torá diz que é para ungir também a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, a menorá com todos os seus utensílios e o altar de incenso, o altar de holocausto com todos os seus utensílios, a pia com a sua base. Aí está escrito assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas, tudo que tocar nelas será santo. Por isso, irmãos, a gente não unge nada hoje, porque tudo aquilo que for ungido tem que ser separado, vai se tornar uma coisa santíssima. Por que o sacerdote era ungido? Porque ele vai se tornar santíssimo. Você sabe que não pode separar qualquer pessoa e ungir ela com óleo, né? Não pode, porque vai estar colocando sobre aquela pessoa uma obrigação, porque ela vai, se ela for chamada, por exemplo, o cara vai ser chamado de Shalia, de apóstolo, tem certas características. Eu estive um dia pregando, e quando eu terminei de pregar, alguém chegou e chamou uma pessoa para poder ungir como apóstolo. E eu e a Rebete olhamos para aquela situação, e só de olhar um para o outro, nós entendemos o seguinte: ele não tem perfil para ser ungido para isso. Foi uma unção que vai trazer um peso desnecessário sobre ele, porque ele não vai conseguir cumprir o chamado de ser um apóstolo. Os irmãos entenderam? Então, na hora de fazer isso aqui, tem que ter o discernimento. Não dá para a gente chegar e dizer: a fulano vai fazer isso. Por exemplo, para a pessoa ser rabino, o cara tem que gostar de estudar. Se não gostar de estudar, desiste. Não dá para ser rabino sem gostar de estudar. Por quê? Porque a nossa vida é estudando todo dia. Porque o rabino, ele é professor, ele é o mestre, ele tem que estudar. Então, a unção, quando ela vem direcionada para aquelas coisas que são naturais e que ele vai desempenhar o ministério. E olha só, Êxodo 30:30, também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para que me administrem o sacerdócio. Não só os objetos seriam santos, como Arão e os seus filhos, para que administrassem o sacerdócio do Senhor. Então você entende que quando uma pessoa recebe a unção com óleo, ela é santificada, ela é separada da prova, ela é santificada. Você entende que a pessoa tem que estar preparada para isso? Não pode ser de qualquer jeito. Então tudo isso, irmãos, que nós estamos falando aqui, nós estamos tratando de coisas que são santas. E aqui, em Êxodo 30, do 34 ao 37, nós vamos ter a descrição de especiarias aromáticas para fazer o incenso, que é diferente do azeite. O incenso, ele era triturado, ele virava pó, e era misturado, e aquele pó era pego, um punhado dele,
colocado no incensário, onde tinha as brasas tiradas do altar, para que o cheiro produzido por aquele pó pudesse encher o tabernáculo e a glória do Senhor pudesse aparecer em cima da arca. Os irmãos entenderam? Esse incenso aqui, ele representa as nossas orações. Então, qual era o cheiro que isso produzia? Via de regra, era um cheiro forte, porém muito agradável. Era muito cheiroso, o aroma era muito gostoso de ser sentido. Então, as nossas orações precisam ter um cheiro agradável. Elas têm que chegar diante do Senhor e ter um cheiro agradável. Por que nós temos que começar orando? E nós começamos assim: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo. Por que a nossa oração começa assim? Porque nós temos que começar exaltando ao Senhor. O cheiro tem que ser cheiro de exaltação, não de murmuração, não de reclamação. A pessoa que vai orar: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Não podia acontecer, mas quem sou eu? Eu sou fulano de tal, eu sou teu filho, Acho que Yeshua deve ouvir falar: Senhor, de tudo isso eu sei, mas isso aqui é o que mesmo? Tem pessoas, irmãos, que a gente chega, a pessoa senta para conversar, 2 horas de conversa, lá no final, nos 2 últimos minutos, ela fala assim: eu preciso disso. Isso é sério, irmãos. É complicado, porque eu e a Rebete, como conselheiros, nós temos que passar por tudo isso, e às vezes nós fazemos isso com o eterno. Nas nossas orações a gente fica enrolando, e conta isso, e conta aquilo, e para tentar convencer o Senhor a estar do nosso lado e fazer aquilo que nós queremos. Olha que coisa feia. São argumentações. Então, para que serve esse incenso? Para ele chegar lá e produzir um cheiro agradável para o Senhor. A nossa oração, irmãos, ela tem que ser uma oração de criança. Você já viu criança orando? É a coisa mais linda que tem. Papai do céu, muito obrigado pelo papai, pela mamãe, pela comidinha de hoje, papai do céu. Agora eu vou dormir, papai do céu, fica comigo. Em nome de Yeshua, amém. Falou tudo o que precisava, sem ser hipócrita. Então, quando Yeshua diz assim, que eu e você precisamos imitar uma criança, é nessa simplicidade da criança de comunicação. A criança é muito interessante, porque na hora de se comunicar, ela é muito direta, ela não tem rodeios. Se ela gostar de você, ela vai falar assim: eu te amo. Se ela não gostar de você, ela vai falar assim: não, eu não gosto de você, você tem isso que eu não gosto. Ou estou errado? A criança é assim. Inclusive dizem que as crianças são os melhores psicólogos, porque elas nos confrontam com esse tipo de situação. Elas revelam o nosso eu, porque elas conseguem enxergar coisas em nós que nós não conseguimos enxergar. Por isso, quando a gente está falando de oração, nós estamos falando de algo que é fundamental de transparência diante do Senhor. Percebe? Irmãos, eu vou terminar, só que antes de terminar eu vou falar sobre Beit Salel. Êxodo 31:2. E eis que tenho chamado por nome a Beit Salel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Yehudá. Eu quero mostrar uma coisa para você aqui. Eu quero falar sobre chamado, rapidamente. Primeiro, a palavra chamar. Karan, em hebraico, da raiz karan, que significa convocar, recitar, chamar pelo nome. Quando o Senhor chama alguém para fazer alguma coisa para ele, ele chama a pessoa pelo nome. Quando foi para que eu entrasse no ministério, eu me lembro que o Senhor me chamou e falou: Mário,
eu quero você para fazer isso assim, 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 assim. A gente arrepia, né, irmãos? Eu tinha 18 anos, quando fui chamado para o ministério. Comecei a estudar com 18 anos, não é fácil. Eu me lembro que eu fui dispensado do exército. Eu falei, Senhor, eu não posso ir estudar, porque eu ainda tenho que fazer exército. Naquela época a gente chamava de tiro de guerra. Não sei como é que é hoje, né? Sei que é tiro de guerra. Naquele tempo era tiro de guerra. Aí eu cheguei, quando eu fui conversar com o médico, toma algum remédio? Eu falei, eu tomo isso. Ele falou assim, está dispensado. Você tomando esses remédios, você não pode servir, não. Eu falei, como assim? Ele falou, não, você não pode servir. Quem que é o próximo? O que eu faço? Ele falou, vai para aquela fila ali que eu já estou te colocando como dispensado. Quando ele falou isso, o senhor falou assim, tem mais alguma desculpa? Eu falei, não. Entendeu? Então quando ele chama pelo nome. E aí ele diz que ele chamou Bezalel da tribo de Yehudá. A palavra tribo em hebraico é matê. Ela significa vara, bordão, bastão, uma haste, que ela era assim. Ela era uma haste dessa altura, mais ou menos, quase com uns 2 metros de altura. Ela tinha como se fosse a sua carteira de identidade. Tinha o seu nome, o nome do seu pai e a sua tribo. Trazendo você para a sua família, para os seus antepassados. Então, Bezalel foi chamado dentro da tribo de Yehudá, que é a tribo dos reis, para poder construir o tabernáculo. Veja bem, se Bezalel, que é da tribo real, foi chamado para construir o tabernáculo foi construído para quem? Para o rei dos reis. Mas tinha que ser alguém da linhagem real para poder construir. Olha que coisa interessante isso. Isso é muito lindo, irmãos, a gente parar para pensar sobre isso. E Bezalel recebeu uma coisa que foi muito interessante, porque a Torá diz que ele foi cheio do Espírito de Elohim, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento em toda a arte. Você imagina, irmãos, que segundo a tradição rabínica, Bezalel tinha 13 anos. Tinha feito o bar mitzvah dele, né, no deserto. Tinha 13 anos o menino. E o Senhor chamou ele para poder construir. Agora vem a pergunta: por que um menino que acabou de ser emancipado, ele podia ser moldado, ele não tinha vício nenhum? Ao contrário de uma pessoa mais velha, que já tem experiência, não, tem que fazer desse jeito aqui, se não fizer assim não dá certo e tal. Não é verdade? O Senhor então deu para ele o quê? O Espírito de Elohim, o Espírito do Criador. E olha que interessante, irmãos, a palavra encher aí vem do hebraico malé, que significa plenitude. Agora você imagina o que significa o Espírito do Senhor pegar um rapaz de 13 anos e vir com a plenitude da mente dele e falar assim: eu vou te mostrar tudo o que você tem que fazer. Ele se tornou, irmãos, alguém que mexia com ferro, madeira, que mexia com pedra preciosa. Ele sabia tudo. Mas quem que ensinou para ele? Foi o Espírito do Eterno. Vamos terminar e vamos tirar uma lição daqui. Você precisa aprender alguma coisa? Eu vou te indicar o maior professor do universo, chamado Espírito Santo. Quer aprender? Vamos orar. Vamos colocar a mão sobre a sua cabeça e pedir para que o Espírito de Elohim te encha, te dê conhecimento naquilo que você precisa. Os irmãos entendem? Então, tudo aquilo que você precisa aprender, Ele vai trazer para você. Ele vai te dar, inclusive, formas diferenciadas para você poder aprender e reter essa informação. Isso é tão tremendo, irmão, isso é tão maravilhoso, que o Espírito Santo dá coisas novas para a gente no século XXI, coisas inéditas. Como é que alguém vai criar algo inédito no século XXI depois de tanta descoberta?
Mas Ele tem guardado tudo isso, Ele pode dar isso para a gente. Uma das coisas que nós fazemos aqui todo Shabat, quando nós oramos pelos nossos filhos, eu repito uma frase: Pai, que eles criem coisas novas e inventem invenções. Às vezes você pode falar assim: Rabino, só está fazendo uma oração? Não, eu estou ministrando sobre a sua vida, para que o Espírito Santo te toque e você possa criar coisas que não existem e inventar coisas para abençoar a humanidade. Por isso todo Shabat é importante a bênção para os filhos, porque nós, quando ministramos isso, nós somos baseados nesse versículo aqui, em que o Espírito de Elohim enche Beit Salel para que esse moço construa o tabernáculo. Amém? Amém. Alguma pergunta? Eu queria colocar um pontinho sobre o nome dele, né? Que o nome dele é Be-Sel-El, na sombra do Eterno. Então, até um nome legal para quem ainda escolheu um nome hebraico, Beit Salel, né? Que é um nome tremendo. Quem está na sombra do Eterno não precisa de mais nada, né? É verdade. E outra coisa, ele sabe trabalhar com o ouro, a prata e o cobre. Ele sabe que aqui ele representa Yeshua, claro, ele é um carpinteiro, né? Nós estamos falando aqui de Yeshua. Ele trabalha com o rico, com o médio e com o pobre. Ele sabe trabalhar com as três áreas, né? É muito interessante. E outra, ele é especialista em lapidar pedras e madeira. Não quer falar mais nada, né? Porque chega a pedra bruta, mas ele vai lapidar pedras. Então ele representa Yeshua, né? Que ele construiu o tabernáculo. Na verdade, o nosso tabernáculo está sendo construído por Yeshua, né? Ele sabe lapidar, ele sabe mexer com madeira, com ouro, com prata. Não importa se é o rico, se é o pobretão, se é o classe média, não importa. Nós temos um pouco de Beit Salel, né? Que a gente chega aqui com as pedras, né? Brutas, e nós vamos lapidando as pedras para se transformar em pedras preciosas, como essas que estão aqui. Não é verdade? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Isso é uma coisa linda, irmãos. E só para você, para me fechar, Beit Salel significa a sombra do Eterno, né? A palavra sombra, ela denota proteção. Isso significa que Beit Salel estava debaixo da proteção do Eterno. Quem vai colocar a mão em alguém que está sendo protegido pelo próprio Criador? O cara não é doido, né? Salmo 91, né? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém, querido? Baruch Hashem. E você que me acompanhou até agora, muito obrigado. Que o Todo-Poderoso abençoe sua vida. E nós nos veremos na nossa próxima Parashá com mais revelações importantíssimas e muito lindas para a nossa vida. Que o Eterno te abençoe. Shalom, 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 toda rabá.